Eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês, eh, junto com o Social Good Brasil. Simplesmente, o mundo dos negócios sociais, movimentos de base são tão importantes hoje em dia. Pelo menos no meu país, todos vocês sabem, hoje é dia de eleições no meu país e qualquer eleição está obliterando quase tudo na percepção das pessoas, como se isso fosse a única coisa importante no momento. Mas eu acredito que uma dos problemas com a nossa civilização nesse momento que as coisas que a gente acredita serem as mais importantes, na verdade obscurecem as mudanças que nós temos num longo prazo e terão um impacto mais substancial no futuro. Então, eu compreendo também as dúvidas pessoais que, em alguns momentos, afligem as pessoas. Poderia ser um negócio social, pode ser qualquer projeto de pequena escala. Eu tive uma conversa com uns voluntários antes desta fala, enquanto nós estávamos fazendo os testes técnicos, e a ideia que me veio é que, bom, um negócio social é ótimo e faz muito bem, mas ele realmente tem uma escala para mudar o capitalismo, ele muda as estruturas profundas da nossa sociedade, ou talvez seja simplesmente amaciando as bordas, aparando as arestas. Não deveria ser uma forma de mudar tudo desde do começo, mas de fato toda essa ideia de que você precisa se justificar todas as coisas que você faz de acordo com se vai ou não salvar o mundo pode ser um pensamento que vai lhe deixar mais lento, ou não apenas para os negócios sociais, mas para tudo, porque seja o que você for fazer como um indivíduo, isso aí vai realmente ter escala, vai mudar o mundo, vai ter um efeito macro, e você precisa saber isso para que seja justificado, ou de outra forma você estaria gastando simplesmente seu tempo. Então, para ter toda essa carga de mudar e transformar o mundo, na verdade, pode nos paralisar de fazer as coisas que, como indivíduos, mesmo em pequena escala, que em conjunto poderiam mudar o mundo. Então, de certa maneira, é um pensamento ideológico que a gente vai tropeçando nos próprios pés. E, de fato, bom, muito bem, eu gostaria... Isso simplesmente está passando pela minha cabeça agora, mas eu tenho um tópico oficial, mas na verdade está relacionado, porque o tema oficial é sobre as métricas, como a gente mensura as coisas, porque uma das maneiras que mudam os agentes sociais que tentam justificar o que eles fazem ou explicar o que eles fazem. Então, se tem, por exemplo, um impacto mensurável, significa que você fez uma coisa boa. Mas a pergunta que sempre me vem à cabeça é o que falar sobre os impactos não mensuráveis, porque num nível coração talvez seja até mais importante. Não é o número de pessoas, de crianças que você vai empregar, ou o número de pessoas que você consegue tirar da pobreza, que vai fazer alguma coisa realmente ter sentido. A interação pessoal, as histórias pessoais, poderia simplesmente ser apenas uma pessoa cuja vida você afetou para o melhor. E como você comunica isso? Como que você justifica isso quando temos um sistema inteiro que está sendo gerenciado por dados, quantidades e números, onde nesse sentido existe espaço para as histórias humanas que podem em seu coração justificar alguma coisa que talvez a mente não consiga justificar. Talvez você gaste todo esse tempo, toda essa energia, e o resultado final você acaba ajudando apenas uma pessoa.
Mas no coração nós sabemos que isso realmente foi importante e em alguma maneira misteriosa, talvez mais importante, mesmo talvez para o planeta, do que o grande projeto que ajuda milhares de pessoas. Então esse é o paradoxo que eu gostaria de passar algum tempo falando, que o conhecimento do coração que pode conflitar com a mente, e o paradoxo de que as coisas que sejam necessárias para a cura global talvez não possam ser feitas pelos motivos para a cura global. O motivo é uma coisa mais pessoal, menos abstrata, menos teórica, mas é o sentido que a vida lhe bota à frente. Talvez o sentido é que mesmo se nós não tenhamos um plano para salvar o mundo, que há um plano, de fato, para... Eu não quero dizer salvar o mundo, mas há um plano ou um processo para curar o mundo, que nós poderíamos fazer parte, que nós possamos participar deste processo, mesmo que nós não compreendamos, mesmo se a gente não consiga falar para alguém e mostrar aqui está o plano e aqui eu acho que como que ele vai funcionar. Hoje, no ambiente político nos Estados Unidos, eu acredito que há alguma coisa disso também acontecendo no Brasil. O plano é, primeiro de tudo, é ganhar uma vitória, é vencer sobre o adversário, a outra lado do aspecto político, porque obviamente você, o lado bom e eles são o lado ruim, obviamente se você ganhar, então você pode começar a trabalhar na cura do mundo. O problema é que o lado bom e o lado ruim continuam se lutando e cada um dos lados acredita ser o bom. Um ganha uma vitória aqui, outro ganha uma vitória lá e assim vai. E o consenso social mais amplo que é necessário para a cura global nunca toma lugar, nunca acontece. Então, nesses tempos que estamos agora, nós precisamos navegar por outra coisa, ter um plano especial que é vencer o lado mal. Então eu acho que não simplesmente o negócio social, mas qualquer um porque participar nesse plano tem que ser parte desse par. Como você sabe quando o seu papel qual é o seu papel, como que esse conhecimento está sendo comunicado a você para lhe guiar no desempenho do seu papel, e se não é comunicado através da sua mente, através dos seus cálculos de o que vai ter o maior benefício para as causas, o que vai estatisticamente melhorar a situação da maior parte das pessoas. Porque como que podemos ser um guia suficiente se você tenta centenas de pessoas, todo mundo vai lhe dizer o que eles acreditam sobre o que as estatísticas dizem, sobre o que eles acham que é a verdade, sobre o que eles acham que é importante, como eles medem o sucesso. E essas diferentes medidas vão contradizer. Mesmo que você quisesse usar uma dessas métricas, como você vai escolher a que você vai usar? Como você vai escolher a quem acreditar quando você está tentando decidir o que é verdade, ou mesmo o que é um fato, ou o que é real, nesse ambiente de informação atual, onde os fatos e a realidade estão sendo apresentados através de filtros politicamente motivados, que modifica quase tudo. Bom, nas mídias sociais vão suprimir alguma coisa que não lhe mantém na plataforma e lhe mantém alcançando só os anúncios, ou num nível político está suprimido qualquer coisa que não concorde com as políticas desses que estão controlando as plataformas de mídias sociais. Como você sabe? Como você sabe escolher como uma base racional
para a sua participação no mundo. Então, tudo que eu estou tentando dizer aqui é que nós temos que ter acesso a um outro nível de guia, de norte, que não pode vir de nossos dados. Não quer dizer que nossos dados são irrelevantes, quero dizer que nós devamos ignorar as estatísticas e os números e as quantidades. Mas, se nós pensarmos que eles podem nos dar uma certeza, nós iremos estar num labirinto e que nós estamos buscando e nunca chegando na resposta e sempre pensando que temos a certeza, mas no final das contas a gente vai perceber que está chegando num beco sem saída e tudo que nós estamos fazendo que fez sentido pelo sentido, mas se nosso coração não está certo, se não sentir bem a respeito daquilo que estamos fazendo no final, então todas essas coisas que nós descobrimos, foi um beco sem saída. Não ajudou de fato a situação, mas bem agora, para lhes dar um exemplo bem concreto, na Alemanha e no Reino Unido há estações de usinas que estão fazendo energia com carbon neutro. Mas se você for pesquisar um pouco mais, sim, na superfície os números dizem sim, nós estamos fazendo coisas boas, nós estamos uma empresa verde, mas se você cavar um pouco mais, da onde você está tendo as madeiras, os cavacos para alimentar as caldeiras que estão gerando essa eletricidade? Bem, agora você vai ver ou descobrir que estão vindo talvez da deflorestação da Namíbia, da Romênia, deflorestamento dos Bálticos ou deflorestamento do sul dos Estados Unidos. Então essas madeiras estão sendo cortadas, transformadas em cavacos e mandadas para as usinas. Então, de uma maneira pode parecer que é bom porque é carbono neutro, mas se você estudar a fundo florestas ou a fisiologia global, você vai se dar conta que o que pode parecer bom pelos números não pode não estar fazendo tão bem. E quando nós vermos a visão clara, nosso coração fica melhor. Então as pessoas dizem, você está sendo muito emocional porque os números dizem que isso vai ajudar. Bem, na verdade, os números não dizem isso realmente. Se você realmente pesquisar e ir a fundo, eles podem até parecer que dizem isso, mas como você sabe, você precisa ir a fundo nos números, pesquisá-los. Então há um fundo de informação que pode nos ajudar a distinguir o que é verdade e o que não é verdade. E nós precisamos começar a ouvir isso, especialmente cada vez mais em tempos quando os fatos e as informações, os dados, estão tão controlados e manipulados por poderes não humanos. E quando eu digo poderes não humanos, eu não estou falando de aliens malignos, eu estou falando do sistema financeiro. Não é os executivos malignos, ruins, porque eles são parte do sistema que constantemente fazem essa conversão da natureza em comunidade, em dinheiro, e a conversão do mundo em dados para que nós possamos controlar as coisas. Então aqui nós vemos talvez alguns minutos mais aqui e talvez a gente possa abrir para questões, mas aqui nós vemos que alguma das coisas que vai um pouco mais fundo do que a economia, o paradigma básico é como que nós podemos melhorar o mundo, como que nós podemos melhorar o bem-estar humano. E a resposta a isso na civilização por séculos foi que nós controlamos o mundo um pouquinho melhor a cada vez. E a ilusão é que se algum dia nós possamos ter o controle perfeito, nós podemos ter um mundo perfeito, nós podemos eliminar o sofrimento. Por exemplo, se você pudesse monitorar cada atividade de cada ser humano em cada momento, então nós poderíamos eliminar o crime, certo? Se cada ação fosse sempre monitorada, então você nunca poderia cometer um crime. Então isso seria bom, certo? Você pode imaginar uma sociedade onde não exista crime? Ou se nós pudéssemos controlar cada célula do nosso corpo, então cada
bactéria, cada vírus pudesse ser controlado, então nós não teríamos mais doenças. Parece que assim seria, mas ou se pudéssemos ainda, digamos, se você fosse uma superpotência como os Estados Unidos, você poderia ter um sistema de satélites que poderiam espiar sobre qualquer lugar da cidade, do mundo, e enviar um drone para matar alguém que faria um ato terrorista, e estaríamos mais seguros. Esse é outro exemplo do paradigma do controle. Bem, essa ilusão, essa ambição de ter cada vez mais o mundo sob nosso controle não está criando o paraíso que pensávamos, na verdade, criando o oposto do paraíso. E ainda assim, nós como uma sociedade, nós tentamos remendar todas as falhas do controle, todas as falhas de quantidade com mais controle, mais quantidade. Então, na era do Covid, a ideia é talvez nós possamos resolver esse problema com o controle. Lockdowns, monitoramento, rastreamento de contatos, isolamento social, máscara, para controlar tudo que entra e sai do seu corpo. Mas se nós tivéssemos o controle perfeito e as versões mais extremas de lockdown são tentando isso, para ter um controle perfeito, para que possamos eliminar, se você podemos eliminar todas as doenças contagiosas. E talvez até pudéssemos. Eu não estou tentando dizer que essas medidas não funcionam em algum nível, mas nós teríamos saúde, nós teríamos felicidade, se nós pudéssemos controlar todo disparo neurológico do seu cérebro, desligar partes do seu cérebro onde temos sinais não felizes e somente ativar aqueles que estão respondendo a endorfinas, e talvez ter nanorobôs que pudessem fazer a liberação de serotonina e só químicos que nos trouxessem felicidade. Então seria um extremo dessa ideologia. Bem, de fato, só para fazer isso um pouco mais mundano, bom, talvez nós teríamos acabar com as doenças infecciosas se pudéssemos, em última instância, fechar as pessoas em suas próprias bolhas pessoais. O que é mais ou menos o caminho que a sociedade está indo, mais ou menos, especialmente aqui nos Estados Unidos, mas possivelmente onde vocês vivem também. Cada vez as nossas vidas estão mais dentro de casas e online, e os encontros sociais, talvez no Brasil vocês ainda tenham o carnaval, mas aqui os encontros, aglomerações sociais, mesmo antes do Covid, já estavam em declínio. Nós ainda tínhamos festivais, mas no que diz sentido do que você faz com o seu lazer na sua comunidade, se juntando para jogar basquetebol ou tocar violão, não estava mais acontecendo. As pessoas já estavam confinadas aos seus próprios lares antes. Então já é uma tendência e já estava acontecendo há muito tempo. Bem, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que mesmo se limitássemos as doenças contagiosas, não fariam as pessoas mais felizes, mais saudáveis, porque a saudade verdadeira vem do relacionamento, vem das relações com o mundo microbiano e do mundo humano. Uma pessoa solitária não é saudável. De fato, os estudos nos demonstram que a solidão é um fator de doenças crônicas mais perigoso do que o tabaco, fumar e beber, ter uma vida social. Talvez você esteja sendo bastante abstêmio ou controlado, não tendo essas opções, e se tornando cada vez mais solitário e nunca colocando nada ruim no seu corpo, mas vai acabar solitário. Mas também estamos aprendendo que as necessidades da diversidade, do microbioma, bom, já passamos 20 minutos. Vou terminar então. Eu não vou defender isso aí. Como construir uma relacionamento, e como me dar bem no mundo, talvez isso venha
ajudar os relacionamentos, estimular que as pessoas tenham bons relacionamentos, o mundo relacional humano e não o da tecnologia exclusivamente, e que possamos reunir ambos. Bom, vamos partir então para as perguntas. Desculpem ter me prolongado aqui. Espero não ter sido tão rápido para o intérprete. Olá, consegue me ouvir? Charles, aqui é a Carol Andrade, Social Good Brasil. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estou super feliz. Estamos super felizes. Tem umas perguntas das pessoas que estão assistindo e a pergunta é: o que poderíamos medir em termos de impacto social que você acharia significativo e o que vem a ser impacto de qualquer forma? Muitas pessoas pensaram já nessa pergunta. Se vamos medir o progresso social, o impacto social, não vamos usar o GDP, o PIB, ou finanças, talvez sejam níveis educacionais, acesso à saúde, ou ecologia, ou biodiversidade, coisas desse tipo, níveis de dióxido de carbono, de gás carbônico, etc. Acho que há valor nessas abordagens, mas devemos reconhecer as suas limitações, que jamais vamos conseguir ser abrangente o suficiente em matéria de impacto social com uma métrica. Temos que buscar o que fica fora das medições, como se estivéssemos medindo os níveis de gás carbônico, por exemplo. Talvez seja a biodiversidade que deva ser medida, o acesso à educação. O que não estamos medindo, talvez, é a aprendizagem e habilidades com os povos indígenas que não são ensinados nas escolas. Se você pega e afasta os indígenas das suas aldeias e o seu conhecimento sobre a floresta amazônica vai se perder se eles tiverem que estudar em escolas convencionais. Será que estamos fazendo alguma coisa boa? É isso que eu diria. Quando buscamos medidas de impacto social, temos que buscar também o que não estamos medindo, ou que não possamos medir, e aproximar essas informações e incorporá-las às nossas organizações e às nossas tomadas de decisões. Muito obrigado, Charles. Eu gostei muito da conversa sobre o pensar profundamente sobre o consumo de dados brutos para mim. Como posso repensar as metas e os dados que eu preciso e se estão sendo realmente úteis esses dados? Quem estão gerando esses dados? Quem está por trás desse pensamento? Quem são as pessoas que estão por trás? E que tipo de viés estou recebendo com esses dados? É o tipo de tópico que nós cobrimos muito no nosso próprio programa de educação sobre dados. Então, você está nos ajudando a pensar num nível mais profundo até. E tenho outra pergunta para lhe fazer sobre a importância de estarmos juntos numa tribo e de estarmos juntos numa comunidade onde sentimos pertencer para começarmos a fazer as mudanças que queremos que o mundo sofra. Estou lhe perguntando isso porque quando você terminou o seu último livro, O Mundo Mais Belo que Conhecemos, bom, tem o título em português. Bom, pode falar o título em português? The Most Beautiful World Possible. Gostaria de lhe perguntar quais são os exemplos,
quais são as vivências que você conhece de pessoas que vivem comunitariamente e o tipo de tribos através das quais eles trabalham em conjunto para mudar o seu entorno e que tipo de sugestões você poderia compartilhar conosco para nós próprios podermos desenvolver na nossa tribo social? Bem, bom, não estou tão familiarizado com a tribo do Social Good Brasil, mas uma pergunta boa a ser feita, talvez não para mim, quem sabe, é criar espaços ou oportunidades para histórias bem-sucedidas para poderem ser compartilhadas uns com os outros, que sejam inspiradoras através dessas histórias. E isso é diferente da fonte de informações que nós chamamos de dados. Bom, tive uma vez no Brasil e vi trabalho sendo feito na Favela da Paz, em São Paulo, que foi muito tocante. As pequenas empresas locais ali, com muita solidariedade rolando, muito inspirador para mim. Foi ver aquilo. E ouvi histórias do tipo que o Cláudio me contou, Miranda, acho que é o sobrenome dele, sobre o seu tio, acho eu. Bom, todo mundo era muito pobre naquela comunidade. Às vezes, o que fazer, então, quando ele recebesse mais dinheiro que precisasse para justamente atender a sua necessidade? Ele disse que construiria instrumentos e daria esses instrumentos para as crianças da favela, se recebesse uma bolada de dinheiro. Esse impulso, esse espírito me marcou. Bom, isso não vai mudar as condições do capitalismo, dos meios de produção, isso não vai gerar consciência de classe ou outras condições para a evolução, etc, etc. Mas, na verdade, qualquer coisa que comunique a dignidade para outro ser humano eleva o seu nível de resistência à pressão e eleva as suas expectativas da vida e faz com que a degradação seja menos tolerável. Isso significa que os tipos de generosidade que pareceriam ser não políticas, de fato tinham um poder político, num nível muito mais profundo que quase poderia mudar um governo. Imaginem se toda a sociedade tivesse crianças que recebessem esse tipo de oportunidade. Elas não seriam vitimizadas tão facilmente por movimentos políticos fascistas. E, na verdade, uma razão pela qual existem os movimentos políticos fascistas é que as pessoas estão desconectadas das comunidades, do seu sentido de pertença. E elas sabem quem são. E essas pessoas que não seguem isso não têm identidade, não têm um ambiente solidário à sua volta. Sem essa identidade, vem um líder carismático e diz: eu posso dizer para vocês quem vocês são. Vocês fazem parte desta glória nacional, sei lá. Posso lhes dizer quem vocês são. São os inimigos dessas pessoas ruins aqui. As pessoas são suscetíveis a esse tipo de manipulação quando elas não têm vínculos fortes uns com os outros. E as suas próprias comunidades, a sua terra, a natureza. Nossa, Charles, hoje é um dia muito importante
É o primeiro dia do festival e toda a nossa agenda estará cobrindo a importância de um trabalho interior. Então, acho que devo agradecê-lo muitíssimo por nos ajudar a refletir e a ouvirmos quem somos, e esse é um processo contínuo para a vida toda, das nossas vidas. E esse sentimento de identidade que nos permite construir coisas fortes, baseadas nesse mundo interior. Muito obrigado. Gostaria de poder falar mais com vocês. Agradeço muito as palavras inspiradoras que nos ajudam a atravessar essa agenda e atividades que temos hoje. Muito obrigado, e eu realmente espero conhecê-lo pessoalmente um dia. Seria maravilhoso. Tomara que eu possa voltar ao Brasil algum dia. Muito obrigado. Muito obrigado.